Olá, meus amigos do canal! Olha, eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui para fazer uma investigação a pedido de uma mãe, como eu sempre digo, uma mãe desesperada, né? Porque a mãe fica em desespero com as coisas que acontecem com os filhos, né? Ela tem duas filhas, tinha 3 filhas, né? E o caso dessa menina que eu vou contar para vocês aí, e ela tem 2 filhas. Eu fui lá, né, porque como para vir para cá eu passo por dentro da cidade, né, e ela queria muito me conhecer, eu passei lá. E ela, as 2 filhas dela estavam lá também, e eles me relataram o que aconteceu, né, que essa menina que aconteceu, que eu vou contar para vocês, ela é do meio, né, tem a mais nova, ela é do meio e tem a mais velha. E ela era uma menina sonhadora, uma menina que queria casar, ter filhos, era o sonho dela. Ela não sonhava nem em ser alguém na vida, ela sonhava em ter uma família. Ela sempre falava isso, das 3, ela era a única que era sonhadora em ter uma família, em cuidar do esposo. E ela acabou se casando com um homem, casou tudo certinho, vestida de noiva, tudo bonitinho, sabe? Só que esse homem, ele tinha problemas, sabe? Ele não dizia para ela que amava ela. Antes de casar, ele dizia que amava ela e tudo, eles se casaram. Só que depois que se casou, ele falou assim que descobriu que não era isso que ele queria. E ela sofria muito por causa disso. Ela começou a lutar para o casamento dela sobreviver, né? Então ela fazia de tudo para ele, mas ele humilhava ela. Ela fazia o almoço para ele chegava, reclamava do almoço, ele reclamava da roupa, ele reclamava de tudo, falava que ela tinha que arrumar um serviço para trabalhar, para não ficar em casa gastando, eu vou falar da maneira que a mãe dela falou, gastando água, gastando pasta de dente, gastando energia, em vez de trabalhar e ajudar ele. E ela tentava arrumar emprego, ela levantava, ela ia atrás de emprego, né? Não conseguia porque naquela época era mais difícil, né? Como eu já comentei no vídeo meu, que antigamente era mais difícil para você arrumar emprego, né? Hoje é mais fácil. E ela não conseguia, esse homem mandou ela embora de casa, ela juntou as coisinhas dela, voltou para a mãe dela, mas depois resolveu que ia voltar de novo, depois tornou a separar, daí não voltou mais, né? E a sorte que ela não arrumou filho com ele, né? Porque ela ia sofrer mais ainda. E diz que sofreu muito, se não fosse a mãe dela, ela teria voltado de novo para ele. Porque ele tinha um problema de que hoje não amava, amanhã ele amava, mas não era de ficar falando que amava, não. E nem falava para ela qual era o problema, ficava sem falar com ela. E depois, quando ele queria falar com ela, ele falava. Então, aquilo doeu muito nela, doeu muito mesmo. E ela arrumou, depois que ela separou dele, ela foi trabalhar numa casa que a mulher precisava de cuidados com uma criança que tinha problemas e precisava de uma pessoa para cuidar. Né, uma mulher até bem de vida, ela tinha uma empresa e ela teve um filho com problemas, então alguém tinha que cuidar. Ela pagava para essa menina, que a menina é muito boazinha, confiava nela, e ela começou a trabalhar. E ela acabou conhecendo um rapaz, né? Ela foi numa festa, ela conheceu um rapaz, e esse rapaz estava apaixonado por ela, começaram a namorar, e ela falou, acho que agora vai dar certo. Aí esse rapaz começou a ir na casa dela, e eles estavam tudo muito bem. E aí, 1 ano de namoro, namorando, mas ele tinha muitos ciúmes dela, um ciúme doentio, né? Não sabe se era ciúmes ou o que que era. E ela, como ela nunca tinha sido, que nem a irmã dela estava comentando comigo, ela nunca tinha sido amada, porque o outro nem dizia que amava ela. E esse homem falava que amava ela, brigava com ela, mas depois falava para ela que amava ela, que ele tinha ciúmes dela, por isso que ele não queria que ela saísse de casa. Ela não podia fazer nada, queria até que ela saísse do emprego. Porque ele tinha dinheiro, ele falou que ia sustentar ela. E ela teve que parar de trabalhar para essa mulher. A mulher ficou muito sentida porque ela era muito querida, né?
E ela parou de trabalhar por causa desse homem. Mas porque o homem exigia e ela achava que aquilo que estava prendendo ela e ele fazendo tudo aquilo com ela é porque ele amava demais ela e ela nunca tinha tido amor. Ela nunca... O ex-marido dela não era apaixonado por ela, não dizia que ama ela. Então ela achou que aquilo era amor, aquela prisão que ela vivia. Mas ela era feliz porque ela achava, ele me ama, né? Isso é que é importante. E as irmãs dela começou a perceber, a mãe começou a dar conselho para ela, mas não teve jeito, ela estava apaixonada por ele e ela resolveu que não ia separar dele. Ela falava, você tem que separar desse homem, esse homem está te pressionando. Eu não sei, a irmã dela disse que não sabe se ela fez isso para eles parar de pressionar, mas ela engravidou dele. E ele sempre dizia que não era para ela engravidar. Você não engravida, você só vai engravidar quando a gente casar. Quando a gente casar, você engravida. Aí não tem problema nenhum. Mas antes, não me faça isso. E mais de ano, e ela querendo ir morar com ele, vamos viver junto. E ele falava, não, pode deixar, eu estou nas expectativas que eu estou mudando de endereço da minha empresa, espera eu resolver tudo isso e aí a gente vai morar junto, tá? E sempre com o maior cuidado para ela não engravidar. E não sabe como ela engravidou, né? Porque ele trazia remédio para ela e tudo para ela não engravidar, ele tomava o maior cuidado. Mas ela acabou engravidando, né? A mãe dela e a irmã disse para mim que pode ser que ela engravidou de propósito. Pode ser, mas não sabe. Porque ela queria logo já viver com ele, ela queria morar com ele. Achava que tudo aquilo que ele estava oferecendo para ela era amor. Em dar tudo o que ela precisava, tirar do emprego, né? E aí, essa menina contou para ele que estava grávida. E ele ficou muito revoltado. E ela chorou muito, porque ela falou para a mãe dela assim que ela nunca imaginava que aquele homem que tanto amava ela, que dava de tudo para ela nem sair de casa, e agora ficou bravo desse jeito porque eu tô grávida. Mas depois que passado assim um mês por aí, ele já estava melhor, falou que tá tudo bem, ele só ficou nervoso na hora porque eles não estavam podendo morar junto agora, né? Aí ela veio a descobrir, ela mesma, não foi nem a mãe, nem a irmã, nem ninguém. Ela descobriu por uma amiga dela que ele era casado. E ela ficou sabendo que ele era casado, ela já estava grávida. E aí ela contou para a mãe, ficou desesperada, não sabia o que fazia. E a mãe dela e a irmã ficou tudo desesperada. E agora, o que a gente faz? Porque agora você ainda está grávida dele. Quando essa mulher descobrir que você está grávida dele, então ela chegou nele e falou que sabia que ele tinha descoberto que ele é casado. É que eu não vou contar todos os detalhes, gente, senão eu vou ficar aqui, é muito grande, tá? Todos os detalhes, até ela descobrir, como descobriu, como ela, né? Então, mas ela descobriu, tá? Foi uma amiga dela que descobriu. E ela foi fundo para descobrir se era verdade, e descobriu. E aí ela falou para ele que assim não dava, porque ele casado, agora ela grávida. Por que ele não contou isso? E ele pegou e falou que não queria ela mais, porque já que ela descobriu que ele é casado, então eu não quero mais você. Aí ela entrou em desespero, porque ela também não queria se separar dele. Então ela ficou até os 3 meses de gravidez ainda junto com ele. Ele ia lá de vez em quando, ele já ficou frio com ela. E ela falou assim, quando a sua mulher saber? Ele falou que a mulher dele não podia saber nunca. Aí ela falou, mas um dia ela vai saber que eu tenho um filho seu, né? E como que vai ficar isso? Aí ele começou a se preocupar muito com isso. E disse que ele pegou, convidou ela para sair, né? E saiu normal, estava todo feliz, né? Ele mostrou muita felicidade para ela, voltou para casa. Aí a mãe dela falou assim, ela falou para a mãe dela, nossa, mas ele estava tão bem comigo, tão bem. Eu acho que ele vai largar da esposa dele para ficar comigo. Aí a mãe dela falou assim, isso não é certo. Ela falou assim, mas ele vai fazer isso. Aí ele falou com ela em particular que era para ela sair escondido das irmãs, da mãe dela, para que ela não visse, porque eles iam fugir. Aí depois a gente liga e fala para sua mãe tudo que a gente fugiu. Porque se a minha mulher descobrir antes, é pior, vai querer fazer alguma coisa com você. E ela acreditou nele, saiu escondido de casa e desapareceu, simplesmente desapareceu.
A mãe dela falou, não, ela não saiu com ele, ela estava aqui dentro de casa e ela nem se arrumou para sair, né? Não estava arrumada, ela estava aqui dentro de casa, ela apenas desapareceu de dentro de casa. E como não tinha câmera nem nada, né, no portão, não tinha nada, né, gente? Não tinha como saber o que aconteceu com essa menina. E aí entrou todo mundo em desespero, tentaram falar com ele, ele falou, como desapareceu? Se eu deixei ontem ela em casa, ela estava toda feliz, hoje a gente não ia sair. Mas ela estava toda feliz. O que ela fez? Será que ela fez alguma coisa? Deu uma de inocente, sabe? Que não sabia de nada. Mas vocês sabem que a polícia vai a fundo, né? E conseguiu pegar, não no portão, mas conseguiu pegar câmeras do carro dele em outro local onde estava, que eles viram que ele desceu, né, saiu fora da cidade, então teria que ser por esse lado. E fizeram umas buscas e encontraram o corpo da filha dela aqui nesse local, sem vida. Ela estava com muito, porque como eles correram logo atrás, né, no outro dia, né, já quase à noite foram encontrar, isso aqui dela estava todo machucado, né, né, falaram mas da perícia antes, né, mas depois ainda vou chegar no ponto que vocês querem saber. Eles começaram a desconfiar que ela tinham batido nela primeiro. E aí começaram a desconfiar dele mesmo por causa do carro, da onde eles achou a menina e tudo, e correram atrás e descobriram que era ele. Para você ver, ele foi esconder da esposa. A esposa, claro, pegou nojo dele porque ele tirou, né, a vida de uma pessoa para poder se livrar. Então não é boa pessoa, né? É uma pessoa perigosa, podia fazer até com a esposa também, porque se faz com uma, faz com outra, né? É sei lá, um espírito ruim dele lá, um trem ruim. E aí ele contou, que eles perguntou o que ela tinha feito. Eles fizeram, como que fala aquele reconstrução? Como que fala, amor, que ela falou lá? Reconstituição. Hã? Reconstituição. Ah, reconstituição. Ela falou certinho, né? Eu falei errado, né? A irmã dela falou certinho, mas aqui quando eu vou falar, eu falo errado, gente. E daí ele falou que avisou ela que não era para ela engravidar. E disse que ela caiu, do jeito que ela caiu assim no chão, ela punhou as mãos no chão assim, ele chutava assim, não vou falar, né? E foi até que ela veio aí a falecer, ela e o bebê, né? Que ela estava grávida estava um pouco mais de 3 meses. E ele lá abandonou ela aqui, foi embora e deu uma de inocente. E a mãe dela sofre muito pelo fato que as mães, ela sente, né? Ela sente assim, se a filha não tá bem, porque ela aceitou depois ficar com ele largar da esposa, porque ela estava apaixonada, gente. As pessoas às vezes julgam, né? Mas ela, antes ela não sabia, né? Então não tinha como desapaixonar, né? Vamos falar assim, né? Porque tá apaixonado, então já perdeu a cabeça. E ela não tava, a mãe dela mesmo falou, o que eu sentia nela, que eu tenho medo da minha filha estar presa, eu sinto que ela está presa aqui, é que ela não estava se importando com a esposa dele. A esposa dele tinha filhos e ela queria de toda maneira ele. E eu falava para ela, e a esposa, que já é casado lá há quantos anos, já tem filhos com ele. Mas ela estava tão cega que ela não conseguia, ela queria construir de toda maneira uma família e acabou indo para o caminho errado, tadinha. A mãe dela conta, as irmãs lá, todo mundo chorando. Não tem quem não chora, gente, não tem. Se vocês verem assim, quando a família vai contar do ente querido que aconteceu, não tem quem não chora. É muito duro. E ela pediu para mim vir nesse local, ela está muito feliz que eu consegui vir hoje, né? E a gente vai passar o K2 aqui e a gente vai ver se tem presença de espírito, né? E se tiver, nós vamos fazer um Spirit Box, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal, né? Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Vocês sabem que a gente está numa luta aí, né? Com a família, então Deus vai dar vitória. Em nome do Senhor Jesus eu creio, peço oração pela minha prima, que vocês orem numa só corrente, muita força, muita fé,
para que ela venha, Deus venha acrescentar os dias dela na terra, para que ela venha cuidar da filhinha dela, porque essa doença, ela é maldita, gente. Ela destrói. E é muito triste isso. Vamos passar o K2? Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar, por favor. Ainda bem que não está um matagal fechado, né, amor? Dá pra gente fazer a investigação. E tá de dia ainda. E tá de dia ainda, gente, ó. Ainda não escureceu, graças a Deus. Se tiver presença, pode tocar no K2, a gente tá aqui para ajudar. Por favor. Aqui, deu sinal, deu sinal, olha. Viu? Tem presença, gente. Foi rápido, né, amor? Eu tava olhando pra cima. Eu também tava olhando de lado aqui, se não tinha nada em volta. Aproveitar para olhar de dia, né, pra gente ficar melhor aqui. Daqui a pouco escurece, ó. Vamos pegar o Spirit Box e já iniciar, porque tem presença, gente. Se tem presença, tem espíritos precisando de ajuda. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Voz de mulher. Quer ajuda. Você pode me dizer o seu nome, por favor? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Patrícia. Patrícia. Você é a moça, o espírito da moça que foi encontrada sem vida, que estava grávida de 3 meses, e o namorado era casado, e ele veio até aqui para provocar o seu desencarne. Quero saber se você é o espírito dessa moça. Sim. Tadinha, ela mesma. É a grávida, mano. É a filha da dona Joana. Você falou o nome dela. Mas não falou nada que não podia falar, né? Eu falei, né? Hã? Mas qualquer coisa eu corto. Se ela não falar que não tem problema, você deixa. Patrícia. Mãe. Viu? Você falou o nome dela, ela falou mãe. Tadinha. Nossa, gente, que dor no coração. Tadinha. Ô Patrícia, eu sinto muito pelo que ele fez com você. Você amava ele, né? Você era apaixonada nele. Sim. Sim. E ver uma pessoa que você ama, que você admira, que você é apaixonada, defende de todas as maneiras, porque a gente ama, a gente defende quem a gente ama, né? E depois ver essa pessoa fazer o que ele fez com você creio que foi muito triste, né? Foi. Patrícia, você estava com a barriga toda machucada, né? Roxa, né? Você levou pancadas. O que ele fez com você? Chutou. Ele falou mesmo na delegacia que ele fez isso. Ele foi bem cruel, né? Fazer isso. Porque... O que você sentiu naquela hora que ele estava fazendo isso com você? Se você puder falar, né? Eu acho que é uma pergunta difícil, né? Ele foi para
Ele foi cruel, viu? Viu? Isso que eu falei, Patrícia, é muita crueldade. E ela repetiu que foi cruel, tadinha. Eu acho que doeu mais no coração de tudo, né? De saber que a pessoa que você ama estava fazendo isso com você. Por que ele fez isso com você, Patrícia? Por que ele falou para você o porquê? Porque por você estar grávida e porque ele falou que era porque você estava grávida, ele te avisou. E você mesmo assim engravidou e ele tinha a família dele, ele não queria que a família descobrisse. É isso mesmo? Ele falou isso para você? Falou. Você engravidou de propósito? Olha, desculpa, tá? Eu tô fazendo essa pergunta porque a sua mãe tem as dúvidas se você engravidou para segurar ele, ou foi assim um acidente. A sua mãe falou, será que a gente pensava que ela tinha engravidado de propósito para segurar ele? Sim. Sim. Nem acabei de falar, ela falou sim. Ah, então isso foi para segurar ele, por causa do amor que você tinha por ele, você tinha medo de perder ele. E acabou, meu Deus. Ô, Patrícia, nossa, que dor no meu coração. E ainda mais que você estava grávida, né? Que homem. Meu Deus, eu não vou nem falar, gente, porque assim não pertence a mim o julgamento. Sabe? Mas é de doer, assim, que a pessoa tem o sentimento de fazer uma coisa dessa com a pessoa que ama ele loucamente. E ele tratava você muito bem, né, Patrícia? Tirou você do emprego, te dava de tudo e não deixava você sair de casa. Sua mãe acha que é porque ele não queria que você saísse para você não descobrir que ele era casado. Eu creio que é isso. É, ela sabe que é. E a mãe dela falou isso pra mim. Pra nós, né, amor, que ela... Ela falou. Olha, Patrícia, e eu não sei o motivo, né, porque assim, a sua mãe falou que pode ser, ela sentia que você podia estar presa aqui, e é filha, né, e ela falou assim que por você ter aceitado que ele separasse da mulher, por você queria que ele separasse, pegou raiva da mulher, porque ela falou, sua mãe falou pra mim, tá, se não for, você pode dizer pra mim que não, tá, tô falando que sua mãe me falou, que você pegou até raiva da mulher, porque você não queria que ele ficasse com ela. É verdade isso? Sim. Sim. É porque, gente, é por isso que eu falo que não pode julgar. Ela queria muito ele. Sonhou com tudo isso. Eu sinto muito, Patrícia, muito mesmo. E eu creio que você tem muito arrependimento de ter aceitado tudo isso desse homem, de ter acreditado nele, né? De ter sentido até raiva da esposa dele, que sofreu muito depois também, tá? Ela não ficou com ele, não. Ela separou deles, ela tinha nojo dele. Era também uma inocente, né? Você tem arrependimento de tudo isso? Sim. Sim, ela tem arrependimento. Eu também fico muito sentida, sabe? Por tudo isso que aconteceu com você. Porque a gente tem filho, né? E a gente sabe que esse sofrimento de amor, de tudo isso é muito triste. Humilhou. Você entendeu? Ela falou alguma coisa, eu não entendi. Humilhou? Humilhou? Você tá falando que humilhou? Ele. Ele. Ah, ele te humilhou. Então, e você não percebia que ele, na verdade, não ia ficar com você. Você não percebia isso? Não. Não.
Patrícia, você quer pedir perdão? Para que eu possa te ajudar, continuar te ajudando? Para Deus. Muito importante. E também perdoar ele, Patrícia, porque isso, julgar não pertence a nós, nem a mim, nem a você. O importante é você sair daqui para um caminho de luz. Isso é que é importante. Você consegue liberar o perdão para que você possa sair desse lugar? Sim. Sim. Ela perdoa. Porque ficar aqui sofrendo também não vale a pena. Porque quando nós ficamos aqui, o nosso espírito fica aqui e não faz a passagem, fica sofrendo. Fala para nós, Patrícia, se seu espírito aqui está preso e está em sofrimento. Você pode falar para nós se está em sofrimento? Viu? Tadinha. A gente sabe, gente. A gente pergunta para que as pessoas entendam que nós temos que procurar fazer a coisa certa para não ficar preso aqui nessa terra, né? E quando a pessoa fala, mas perdoa assim tão fácil, não, gente. São anos de sofrimento aqui. Não quer mais ficar sofrendo aqui. E o espírito, ele não tem poder de, se ele está preso, não tem poder de ficar afetando ninguém, a não ser que seja um espírito ruim, das trevas, entendeu? Das trevas. Mesmo assim, para derrubar, só se não tiver ali em consagração, né? Porque às vezes nós estamos com o coração assim tão triste, tão humilhado, tão nervoso, e é isso aí que deixa a pessoa vazia para ele atacar. Ela é um espírito bom, ela apenas ficou presa pelos atos errados. Tá bom, Patrícia? Não tô falando mal de você, jamais estou aqui para te ajudar, tá bom? Você consegue entender, né? Sim. Sim, ela consegue, tadinha. Porque ela errou, mas pela ilusão, pelo amor, né? Mas agora ela vai sair daqui para um caminho de luz. E isso é que é importante. Você acha que se você está num lugar sofrendo e você tem a chance, né? Que nem eu falei, só foi um espírito das trevas e que também fez coisa tão feia, né? Que ele não consegue. Mas é porque não tem jeito, tá? Ela não, ela se arrependeu e agora ela vai seguir um caminho de luz. E a gente vai ajudar ela, porque o Theo vem para ajudar. Só que o Theo a gente não salva ninguém. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e tem gente que coloca ali, ó. Esse canal diz que salva espírito, a Rose diz que salva espírito. Eu nunca falei isso, gente. Eu nunca falei, nunca vou falar. Deixo bem claro. Eu e o Theo vim para ajudar, para entender o que aconteceu e conversar com o espírito para que ele possa seguir em paz, para ele entender o que aconteceu, né? Mas nós não temos poder de salvar ninguém, vocês não têm poder de salvar ninguém, aqui nessa terra ninguém tem poder de salvar ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória, né? O nosso anjo, a nossa mentora está aqui do nosso lado, para encaminhar você, Patrícia. Você consegue ver a luz do anjo e da mentora? Isso, minha irmã. E são eles que vão encaminhar você, tá bom? Você vai seguir o anjo e a mentora e eu vou deixar para você um copo d'água e uma vela. A água significa a pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Posso deixar? Sim. Então tá bom. Então a gente vai pegar a água e a vela agora para você e você vai seguir o anjo e a mentora para ser encaminhado, tá bom? Nós vamos orar por você. Deixa eu pegar a água e a vela. Segue em paz. Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Patrícia, né? A ser encaminhada. E tadinha, estava sofrendo, como eu disse, por uma ilusão, né? Por isso que nós temos que estar sempre atentos, jovens, sonhadores,
É difícil também, né, gente? Eu falo assim, mas ser enganada da maneira que ela foi, ela tinha certeza, né, que ela era o amor da vida dela. Ainda mais que o sonho dela era casar e ser dona de casa. Era isso o sonho dela. Ela não sonhava nem em ser alguém na vida, mas sim em ser uma dona de casa, uma esposa. Era isso. Das 3 irmãs, era só ela que tinha esse sonho. Ela queria construir uma família. E acabou, né, desse jeito. É sofrimento demais, né? Sofrimento para a mãe, para as irmãs. Mas o importante agora é ajudar ela. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Patrícia, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, né, se a Patrícia conseguiu aí fazer a passagem com todo o respeito. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora. Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.